Boa noite a todos da Casa Espírita Amor e Caridade. Estamos aqui nessa quarta-feira, dia 31 de março. Quase que eu errei o mês, hein, gente? E hoje a gente recebe aqui um convidado, talvez o convidado que está mais longe que a gente já teve aqui em Tupaciguara, na nossa Casa Espírita Amor e Caridade, que é o Lucas Gabriel, também conhecido como Lucas Evangelista. Lucas, bom dia, boa noite para você. Parece que estou meio perdida hoje. E tá tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Para mim é uma felicidade estar com vocês pela primeira vez em Tupaciguara, ainda aqui de forma distante. Como a gente estava falando, né, Jordano, um pouco mais cedo, é uma alegria poder compartilhar a tela com você, logo nós que temos tantos amigos em comum. E se pudesse pedir mais alguma coisa, que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar na noite de hoje. Que bom, nós também estamos muito felizes de conhecer, assim, num contexto geral, conhecer tantas pessoas diferentes que a gente está recebendo aqui, tantas pessoas, ainda é o que é muito diferente do que a gente costuma ter no nosso movimento normal na Casa Espírita, de pessoas jovens, né, que costumava, digamos assim, antes dessa pandemia, ser mais incomum. E também a gente está tendo a possibilidade de conhecer várias pessoas de vários lugares diferentes, né, com vários sotaques diferentes, igual a gente estava conversando aqui mais cedo, né, Lucas? Então, assim, a gente está muito feliz por essa pluralidade de ideias que a gente está recebendo. Então, seja muito bem-vindo à nossa Casa Espírita e espero que você se sinta muito bem acolhido aqui nesse espaço, mesmo que seja o espaço virtual da nossa Casa Espírita. É um prazer imenso para a gente te receber aqui. O prazer, ele é todo meu. A gente tem aquela fala do Cristo no Evangelho de João, ali na Santa Ceia, né? Olha, eu estou indo embora, mas eu vou preparar um lugar para vocês, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. E uma das coisas que nesses últimos meses, né, a vida tem me ensinado é que essa frase ela pode ser ressignificada também no nosso cotidiano. Há muitas moradas nas casas cibernéticas de Deus. Então já considero vocês aqui, ainda que seja a minha primeira vez, uma dessas casas que eu tive o prazer e a honra imerecida de conhecer. Que bom! Gente, vocês estão vendo esse sotaque um pouco diferente do Lucas? Ele é lá de Manaus. Bem longe, né? Mas, Exato, um graças bocadinho a Deus, longe. a gente... Pois é, a gente está um pouco separado aqui, mas unidos de forma diferente, com pessoas longe fisicamente da gente. Então, é uma alegria muito boa a gente poder conhecer tantas pessoas diferentes, assim, recebendo a nossa casa espírita. Então, Lucas, seja muito bem-vindo. Vou convidar todo mundo para a gente fazer a nossa prece, para que você possa contar para a gente um pouquinho mais sobre esse tema de estudo que você vem pensando, para você poder compartilhar com a gente. Então, bora fazer a nossa prece, gente? Para começar? Então, vamos lá. Eu quero convidar a todos para a gente fechar os nossos olhos, para a gente poder respirar um pouco mais fundo, permitir que o ar entre nos nossos pulmões, permitir, de certa forma, que o nosso corpo relaxe um pouco mais, que a nossa mente se desvincule um pouco do nosso dia a dia, da correria, de todos os problemas que a gente é chamado a enfrentar todos os dias, para que a gente possa abrir os nossos ouvidos para compreender, para entender o nosso tema, mas, acima de tudo, que a gente possa abrir os nossos corações para permitir que o estudo, para permitir que as palavras de Jesus, para permitir que o tema que nós vamos estudar hoje, ele nos modifique por dentro. Ele, de repente, nos acalme um pouco o coração, um pouco dos nossos tormentos, das nossas dificuldades, permitir que esse tema mude as nossas opiniões pessoais sobre o mundo, aquelas opiniões mais violentas, mais equivocadas, permitir que esse amor de Jesus, ele nos mude, ele nos faça pensar e repensar os nossos sentimentos, as nossas lutas diárias e a forma como nós poderíamos reagir a ela. Rogamos ao Mestre para que esteja com a gente nesse momento, como ele nos prometeu que estaria até o final dos tempos, até a consumação dos tempos.
que possamos levar a Jesus os nossos anseios, aquelas coisas que mais doem no nosso coração, que a gente tenha mais dificuldade, e aurir da companhia dele uma força maior, aquilo que a gente necessita para poder tomar resoluções melhores, seja a calma, seja a pacificação, ou seja a energia para mudar, para fazer diferente, para movimentar a nossa vontade. Ele sabe aquilo que a gente precisa fazer e que a gente possa confiar nesse auxílio divino para que ele nos cure das nossas feridas e dores, que possamos levar a Deus também o nome daqueles entes queridos, daqueles conhecidos, ou até mesmo dos nossos desafetos, levar a ele as dificuldades e pedir a ele para que cuide dessas pessoas, cada um na sua forma, cada um naquilo que ele necessita. Pedimos a ele que abençoe o nosso estudo de hoje, abençoe o nosso palestrante, para que ele se sinta acolhido, para que ele se sinta inspirado, e para que a gente consiga, em comunhão de pensamentos e oração, movimentar uma rede de amor para aqueles que estão mais enfraquecidos, sejam fortalecidos para aqueles que estiverem mais fortes um pouquinho, e junto a gente possa se fortalecer para passar pelas dificuldades. Agradecemos a ele essa oportunidade e fazemos um esforço para abrir o nosso coração, para permitir que ele mude, que ele transforme, e que a gente faça a nossa tão esperada reforma íntima. Que assim seja, Senhor. Amém. Bom, Lucas, então eu vou sair aqui rapidinho, vou te deixar aí comandando, tocando o barco, e no final eu volto para a gente conversar um pouquinho. Então, boa palestra para você. Até mais tarde, gente. Tchau, Até mais, tchau. Lucas. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Meus amigos, minhas amigas, muita paz a todos, as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós. É uma alegria a gente estar aqui com vocês, ainda que de forma virtual, como nós comentamos ainda há pouco, mas reunidos pelo laço do Espírito. Fica as nossas saudações para todos os amigos de Itupaciguara, esse município, essa cidade que já consideramos tanto e já fizemos aqui uma amizade muito querida na pessoa da nossa Jordana, que nos felicita muito poder compartilhar a tela com ela pela primeira vez. Que seja a primeira vez de muitas. Esse é o nosso pedido para Jesus. Se nós pudéssemos, pedir alguma coisa em nosso benefício e de todos os amigos de Itupaciguara e de todas as outras cidades desse estado tão querido para nós, que é o estado de Minas Gerais, e das cercanias do Brasil e do mundo que nos assistem agora ao vivo e também por essa gravação nas mídias sociais, de que o nosso coração, nesta noite, nessa conversa que faremos aqui hoje, possa bater em uníssono com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso pedido máximo para hoje. Nós, se pudéssemos também aqui abusar um pouco da caridade dos amigos, pedimos desculpa já de imediato por 2 pontos. Nós não temos esse sotaque, encantadores que os amigos de Minas têm. Tem um sotaque nortista, puxando um pouco o S no meio da frase fica com um som mais chiado, um X muito forte. Então espero que não incomode os amigos e amigas meu sotaque nortista. Em segundo, também já desculpo por qualquer falha de minha parte aqui, se eu vier a pecar em algum conceito com relação à exegese, ou até mesmo me falhar o versículo, o capítulo, o trecho no Novo ou no Antigo Testamento, ou obra espírita, seja na codificação de Kardec, ou nas obras subsidiárias, para trazer como referência. Muita paz a todos mais uma vez. O tema da nossa conversa de hoje, eu também não posso esquecer disso. Um grande abraço para o nosso querido amigo de Uberlândia, Vitor Von, que serviu como médium, como a nossa querida Jordana comentou nos bastidores entre nós, que nos deu a possibilidade, nos fez esse convite de estar com vocês essa noite. Muita paz para ele também. Mas, meus amigos, minhas amigas, o tema de hoje é centrado numa das parábolas ou melhor,
umas parábolas vivenciadas, se eu puder me colocar dessa forma, que Jesus demonstrou enquanto esteve conosco. A gente vai comentar hoje os trechos que iniciam o capítulo 8 do Evangelho de João, a passagem da mulher adúltera. E aqui eu gostaria de dividir a nossa fala em duas partes. A primeira parte a gente vai falar no sentido literal de toda essa passagem, essa perícope muito marcante, falar do seu contexto cultural, contexto histórico e até mesmo o contexto teológico. Então, na segunda parte, se a gente tiver uma inspiração mínima necessária, embora a gente não se sinta nenhuma condição de dar algo de prazeroso, de grande valor espiritual para os amigos, mas a gente torce para que a gente possa receber o apoio dos amigos espirituais para isso, a gente vai buscar relações mais profundas com relação aos contextos e os preceitos espirituais que essa perícope nos convida, né, a pensar e a experienciar também. A passagem da mulher adúltera, como nós comentamos, está no 8º capítulo do Evangelho de João. E é uma passagem que nós conhecemos muito, né? Eu vou resumir aqui com as minhas palavras, né? Espero não ser muito feliz nesse momento. Mas Jesus está ali no Monte das Oliveiras, ou Jardim das Oliveiras, ou Getsemane, onde mais para frente ele vai ter aquele momento de meditação até ser preso e ser crucificado. Mas ele passa um tempo no Monte das Oliveiras, depois ele desce e buscam Jesus para conversar com ele sobre uma situação muito infeliz naquele momento. Uma mulher foi pega em adultério. Jesus fica tranquilo, sereno, olhando toda aquela situação. A mulher muito provavelmente já tinha sido injuriada, de um nível físico talvez, mas principalmente verbalmente, envergonhada em praça pública, provavelmente está aturdida, nervosa, não sabe o que fazer, está completamente sozinha. Não se escuta falar da família da mulher adúltera, dos amigos ou amigas da mulher adúltera. Ela está ali sozinha. E jogam ela na frente do Cristo, e o Cristo fica olhando aquela situação. A lei diz que tem que matar. Tem que apedrejar todos os adúlteros. E tu, pois, que dizes? Jesus sereno, tranquilo, calmo, se abaixa na areia, começa a desenhar ou até mesmo escrever alguma frase. O evangelho nesse ponto não é exato para dizer, mas diz que Jesus se abaixa e começa a arrastar o dedo na areia. E os fariseus, outros judeus, olhando aquela situação, aquela cena, olham para Jesus mais uma vez. Espera aí, você não vai falar nada, vai ficar em silêncio? Tu, pois, que dizes? Apedreja ou não apedreja? Jesus continua quietinho ali. Ele olha para a situação, calmamente, olha para o povo ao seu redor e fala: olha, faz o seguinte, atire a primeira pedra quem dentre vós estiver sem pecado. De uma maneira até mesmo jocosa, Jesus, nosso sentido, teria dito para nós assim: olha, quem quiser tacar a pedra, pode tacar. Eu mesmo dou a pedra. Mas se você estiver sem pecado, se nenhuma vez na sua vida você tiver cometido algum delito. Rapidamente, os mais velhos saíram, os jovens saíram também confusos, e ficou só Jesus e a mulher adúltera. Onde é que estão aqueles que estavam te punindo? Estavam querendo te machucar. Eles foram embora, Senhor. Então pronto. No sentido literal, essa passagem vai nos convidar, naturalmente, a reflexões de imediato. Não julguei para não ser julgados. O amor máximo. Perdoar 70 vezes 7 vezes. Por aí vai. Mas essa parte com relação aos preceitos morais, que a gente é convidado a pensar e a conceber, fica na segunda parte da nossa fala de hoje. Na primeira parte, como a gente comentou, falando do contexto em que essa parábola se encontra, o ponto curiosíssimo que a gente quer utilizar para iniciar a nossa fala de hoje é com relação a como essa parábola, ou até mesmo, assim, digo parábola porque Jesus muitas vezes dizia parábolas, contava histórias, mas também fazia questão de vivenciar parábolas, acontecimentos marcantes. Mas, de modo geral, essa perícope ou passagem, ela não se encontra nos pergaminhos mais antigos que a gente tem com relação às cópias do Evangelho de João. Essa passagem, hoje a teologia afirma quase em uníssono, de que é um enxerto, um acréscimo ao Evangelho de João. Isso não significa de imediato que essa passagem não exista, ou nunca tenha existido, ou que não seja verdade. Apenas o que nós temos aqui no conceito teológico é de que essa passagem foi inserida posteriormente à escrita original do Evangelho de João.
O que muito provavelmente se acredita é de que essa passagem estivesse naquele tempo num conjunto de histórias muito marcantes que não tiveram oportunidade de adentrar o Evangelho. Mas talvez essa passagem, essa história fosse tão marcante para as pessoas da época e não encontrassem no Evangelho, que posteriormente a comunidade cristã resolveu inserir, isto é, acrescentar, e até mesmo no universo teológico, colocar esse enxerto, esse adicional no Evangelho de João, porque acreditavam que o Evangelho de João, com relação aos outros 3 evangelhos, se encaixasse melhor com essa história. Esse é um ponto que a gente gostaria de ressaltar. Essa passagem ela é um enxerto, mas não significa de modo nenhum que ela não seja verídica. O segundo ponto, ainda falando desse universo literal e histórico, sociocultural dessa passagem, é de que, lembrando aqui duas pessoas que para mim são muito importantes no estudo do Evangelho, seja do Antigo e Novo Testamento. Um deles é um querido companheiro que tenho o prazer de conhecer, o querido Álvaro Mordecai, né, ex-judeu e hoje espírita, e a nossa querida professora Irmaíla, né, que vem da Igreja Católica, onde a gente pôde construir o seio da nossa fé anos atrás, antes de adentrar pelas veredas do Espiritismo. Os dois comentam, né, em palestras separadas, eles vão comentar entre nós, de que quando a gente vê os judeus com as pedras nas mãos, ali prontos para matar a mulher adúltera, como vinha a lei do passado, eles comentavam que naquela época em que Jesus estava inserido, os judeus já não matavam as pessoas apedrejadas. Era proibido por Roma, que dominava aquela região, que os próprios judeus fizessem as suas leis e matassem as pessoas. Era terminantemente proibido que as pessoas matassem umas às outras, sob punição, pena de punição. Então, nesse ponto, quando a gente vê na passagem, quem lê, né, essa passagem de João, vai ver que os judeus, quando Jesus fala com eles, olha, quem dentre vocês está sem pecado, atire a primeira pedra. Nesse momento, as pessoas ficam confusas. E aí, então, deixam as pedras cair no chão e vão embora. O que acontecia, conta-nos o nosso querido Álvaro e a irmã Ila, de que nesse instante, ou nesses momentos que aconteciam, nesses acontecimentos de ordem pública, as pessoas se reuniam e com pedras votavam, isto é, em conjunto, em comunidade, se a pessoa deveria ser punida, se a pessoa deveria ser condenada ou deveria ser levada diretamente ao Sinédrio ou para Roma. Aqui eles estavam julgando se a mulher era adúltera ou não. Lembrando, nesse tempo eles já não tinham o direito de apedrejar ninguém. No passado eles tinham, mas quando Roma assumiu, Roma extirpou esse direito. Os judeus somente podiam matar alguém quando um gentil, alguém que não fosse romano, adentrasse ou passasse de um limite dentro do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém, ou Templo de Salomão, como é muito conhecido também, ele é dividido em várias secções. Você tem o pátio dos gentios, para os gregos, romanos, para os não-judeus, enfim. Você tem o pátio das mulheres, né, vai entrando em níveis mais profundos, e até nos outros cercos especiais para os sacerdotes, para os fariseus e por aí vai. Especialmente para os sacerdotes e para os outros sacerdotes assim mais importantes, principalmente o sumo sacerdote. Mas se o judeu, ou melhor, se o romano ou o grego ultrapassasse o pátio dos gentios, os judeus tinham o direito de apedrejar. Os judeus não faziam questão, a mesmo, melhor dizendo, eles não tiravam de si ou não aceitavam que esse seu direito de permitir a entrada e a saída no Templo de Jerusalém fosse tirada por conta dos romanos. Então, conta a irmã Ela, né, num dos seus cursos sobre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, que foi encontrado uma placa grande de pedra em latim, isto é, justamente para aqueles que não falavam aramaico ou hebraico. A partir daqui, o gentil que ultrapassar encontrará a pena de morte. Será culpado por pena de morte. Isto é, o gentil que ultrapassar a partir daqui, a gente não se responsabiliza se ele morrer. Era um acordo entre a comunidade judaica, especialmente do Sinédrio e do Templo de Jerusalém, e Roma. Todo outro direito de matança foram extirpados dos judeus. Então, nesse momento que os judeus estão ali, entre aspas, quase apedrejando a mulher adúltera, eles estavam, na verdade, votando entre si se apedrejavam ela ou não. Nesse momento, a gente vê que fica toda uma confusão, porque eles querem perguntar a Jesus: tu, pois, que dizes?
Isto é, o que você vai dizer? Você vai seguir a Torá, que manda apedrejar os adúlteros? Ou será que você vai seguir Roma? Vai ser um lacaio, um servo de Roma, um Estado autoritário que trouxe muita infelicidade, matança e muito mais desordem e violência para o nosso país, para a nossa comunidade. Então eles querem colocar Jesus num cerco. A quem você obedece? As palavras de Deus? A lei, a Torá? Ou você vai seguir Roma, que não quer saber nem um pouco em relação aos nossos ensinamentos, à nossa cultura, e mata o nosso povo? Taxa o nosso povo. Nós pagamos impostos para Roma que nos domina. Então querem colocar Jesus em cima do muro e saber para onde Jesus vai pular. Para lá ou para cá? Nesse momento, Jesus dá a melhor resposta que tem, que é o silêncio. Mas a gente vai deixar essa conversa para daqui a pouco, para nossa segunda parte. Um outro detalhe que a gente gostaria de comentar também é com relação a esse momento que está acontecendo. Por que que nesse momento a gente só encontra a mulher adúltera? Onde é que está o homem adúltero? Ou a outra mulher adúltera, nesse caso também? Por que que apenas se colocou ali naquele meio, naquela baderna social, naquele julgamento, condenamento social, até na nossa sociedade, aquele cancelamento cultural, apenas a mulher adúltera? Onde está, pelo menos, o segundo ator daquele teatro entre nós? É o que Emmanuel vai comentar conosco ali no capítulo 85 do livro Pão Nosso. Onde é que está o adúltero? Porque nós vemos a mulher ser julgada, apedrejada. É impossível falar dessa passagem sem falar de um machismo discrepante que acontecia fortemente naquele tempo. É claro, muito cuidado com relação a qualquer acusação injusta de machismo por parte dos conceitos judaicos. É muito fácil para nós, aqui no Ocidente, no século XXI, falar de uma cultura muito, muito, muito antiga, 2.000 anos atrás, e que não é ocidental, é oriental. Entretanto, não é para nós aqui, no século XXI, viável a gente comentar dessa passagem e não falar de um machismo antiquado e infeliz que os judeus estavam ali representando naquela época. Mais a fundo ainda, eu queria relacionar esse momento, que foi realmente ali que toda a baderna começou. E que eles perguntam a Jesus o que acontece, o que ele faz. A gente tem muita raiva dos fariseus, porque eles estão sempre testando o mestre, tentando nosso Senhor Jesus Cristo, cutucando ele para saber o que ele faz. Mas relembrando também a fala da nossa querida irmã Ila, esse é um trabalho de um fariseu. O trabalho dele é testar, saber se a pessoa conhece a lei ou não. Saber se essa pessoa tem o mínimo necessário para ensinar os outros sobre o Antigo Testamento, sobre a lei, sobre as palavras de Deus, na visão daquele povo. Então é muito comum, natural demais, que os fariseus fizessem esse jogo direto com Jesus, testando, perguntando, cutucando. Era o dever deles. E eu não digo isso para que entre nós seja aqui um convite à conivência com o mal, ou com o egoísmo, ou com a ganância, ou com a má-fé, muito pelo contrário. Para a gente conseguir perceber o contexto espiritual, é importante entender as personagens dessa passagem, entender o piso espiritual em que elas estão. Porque muitas vezes nós pedimos posturas perfeitas de pessoas imperfeitas. Pedimos o entendimento, a clareza de pessoas que ainda estão tateando algumas palavras espirituais, queremos que elas sejam como anjos, como santos, como os puros, espíritos altamente evoluídos. Isso não é possível. A natureza não dá saltos. Naturalmente, eles tinham muito ainda a avançar. Tinham uma obrigação gigantesca com relação ao entendimento, à espiritualidade, tinham mais do que mais assim, uma fartura de ensinamentos para falar ou para exemplificar o amor e a caridade. Lembrando Cristo, né, que certa feita um fariseu chegou, e aí? Quais são os maiores mandamentos que você pode falar? E nosso Senhor responde: ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ou até melhor, e a segunda, muito parecida com essa, ama o próximo como a ti mesmo. Deuteronômio Levítico, Pentateuco de Moisés.
O nome da casa que nós estamos aqui, Casa Espírita Amor e Caridade. Deuteronômio e Levítico. Seria uma imprudência gigantesca de nossa parte pensar que a única coisa de relevante que a primeira revelação trouxe para nós, a segunda e a terceira revelação, foi o contexto de Deus único. Quando toda a base do Evangelho do Cristo se encontra ali, nas entrelinhas e às vezes ali rasgadas as páginas para que nós conseguíssemos enxergar. E eis que Jesus embasa as suas palavras e todo o seu Evangelho em dois ensinamentos do Antigo Testamento. Naturalmente, a criatura que passa muito mais tempo estudando, querendo engessar o conhecimento na mente, não no coração, enche-se de devaneios e se perde no caminho. Porque quer muito mais obedecer às regras e, infelizmente, acaba menosprezando o que é de fato essencial para a experiência espiritual. O que é o que acontecia com a maioria dos fariseus. A maioria dos fariseus. Um outro detalhe importante, ainda falando dos fariseus, é que nós não vamos encontrar fariseus responsáveis pela crucificação de Jesus. Muito pelo contrário. A gente encontra saduceus e o sinédrio como um todo. Saduceus e o sinédrio como um todo. A gente vai vendo nos evangelhos, os fariseus vão cutucar Jesus, olha, os saduceus estão tramando aí para você. Toma cuidado. Os fariseus vão apontar, olha, Jesus, cuidado. Estão querendo te prender e te matar. Eles alertam o Cristo. Comento isso porque é muito comum no nosso meio, no meio evangélico, católico, ou vamos colocar judaico-cristão, a gente falar sobre a má-fé do fariseu, mas o fariseu, no seu piso evolutivo, tinha assim, boas intenções. E não fizeram parte da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo nesse ponto. Tinham como trabalho testar as pessoas. Mais uma vez, comento isso para que a gente não se frustre, para que a gente não condene, para que a gente não diminua de modo infeliz a experiência do outro. Eu acredito que uma parábola budista vai poder exemplificar o meu ponto de vista. Certa feita estava andando um mestre e o seu discípulo, numa beira de um riacho. Eles estão caminhando tranquilo, conversando, e até que eles veem um escorpião se afogando ali. Dependendo da história que os amigos escutarem, será um escorpião ou uma cobra, né? O que me vem na memória agora é o escorpião. O mestre, com muita dó do escorpião, vamos colocar quase que vegano, ele se aproxima ali do escorpião, pega o escorpião na mão e o escorpião lhe pica. Mas ele deixa o escorpião são e salvo ali na terra e vai embora. E o discípulo fica de queixo caído. Mestre, mas como assim? Você pegou um escorpião, é óbvio que ele ia te ferrar, que ele ia te picar, que ele ia te machucar. E o mestre sereno respondeu, meu filho, eu sei disso. É da natureza do escorpião ferrar. Mas é da minha natureza ajudar sem questionar. Ajudar sem pedir em troca. Era da natureza, infeliz, imatura, mas era da natureza dos fariseus fazer esses questionamentos com Jesus. Para que a gente tenha essa percepção com relação às pessoas também ao nosso redor. Que elas têm um ponto de vista, que elas têm um entendimento, uma experiência de vida completamente diferente. Que nós não podemos desmerecer porque, no nosso ponto de vista, elas parecem menos ideal. Respeito mútuo antes de tudo. Ter essa percepção nos facilitará para o estudo aprofundado dos valores espirituais da passagem. Porque o que Jesus exemplifica é o amor máximo. A excelência do amor está ali no silêncio do Cristo. Ele poderia apontar o dedo, criticar, julgar, dar aquele puxão de orelha em cada um deles de modo fraterno, relembrando-os com relação a tudo aquilo que eles estudaram no Antigo Testamento, sobre perdoar, sobre amar, sobre relevar os erros, sobre ajudar a erguer as pessoas ao seu redor. Mas ele fica em silêncio. E a partir daqui a gente entra nos valores espirituais da passagem. Porque essa passagem nos convida a relações graves e profundas, muito severas e sérias, principalmente para a época que nós vivemos. Jesus fica em silêncio. E toda vez que eu leio esse momento que Jesus não responde absolutamente nada, tu, pois, que dizes? Um silêncio profundo. Eu me remeto mentalmente à passagem no Evangelho de João,
em que Jesus já foi castigado, ele vai ser crucificado dentro de poucas horas. Pôncio Pilatos, então, encontra-se com Jesus. Eles têm um rápido diálogo entre um e outro. Jesus, considerado vagabundo, líder de pescadores, andando com pecadores, com prostitutas, com pessoas, PCDs, né, pessoas com deficiência, por aí vai. Pessoas em condições muito infelizes, seja na condição material ou espiritual. E ali está ele, diante de Pôncio Pilatos. Jesus até então já tinha passado a noite inteira sendo julgado pelo Sinédrio, espancado, cuspido na cara, agressão verbal e por aí vai. E eis que, diante de Pôncio Pilatos, Jesus sereno mais uma vez, aquele olhar magnético, conversa, Jesus fala, olha, quem escuta a minha voz conhece a verdade. E Pôncio Pilatos, governante de toda aquela região, governador daquela região da Palestina, olha para Jesus e pergunta, o que é a verdade? E Jesus responde a mesma coisa quando na situação da mulher adúltera, um silêncio profundo. Essa é uma das minhas respostas favoritas do Cristo. O que é a verdade? Um silêncio profundo. Nenhuma frase, nenhuma indicação, nenhum puxão de orelha, um silêncio em absoluto. Quase como se a pergunta de Pôncio Pilatos fosse uma pergunta retórica, uma pergunta muito mais para construir uma linha de argumento que mesmo se respondia do que de fato uma pergunta sincera, honesta. Cristo, claro, percebendo todo o coração de Pôncio Pilatos, dá a melhor resposta que podia, o silêncio. Deixando a consciência de Pôncio Pilatos se auto-interrogar. Enquanto era penetrado pelo olhar magnético do Cristo. E eis que o Cristo aqui faz a cena. Tu, pois, que dizes? Silêncio. Deixando cada consciência julgar a si mesmo. Nesse ponto, muitas oportunidades nós vamos ver o espírito da má-fé, isto é, o conjunto de pessoas, valores, filosofias daquele tempo, perguntar a Jesus qual era o posicionamento ideal com relação a um problema que eles estavam vivendo. A gente dá o tributo a César ou não? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Tu, pois, que dizes? Silêncio imediato. Qual as leis mais importantes? Ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Era da natureza dos fariseus questionar, duvidar, interrogar, testar. Eles cresciam e aprendiam para fazer isso. Era a profissão dele, de certo modo. A natureza do Cristo é o amor, a excelência máxima da caridade ali encarnada nesse ponto, brilhando para nós e mostrando a conduta que cada um de nós tem de ter com o outro ao nosso redor. Naturalmente nós somos convidados no cotidiano também a perguntar ou a dar o nosso posicionamento com relação às dificuldades sociais, econômicas, familiares que nos cercam. Muitas vezes o mundo exigirá de nós, cristãos, uma postura mais contundente, querer que a gente abra mão da nossa paciência e serenidade para que a gente possa abraçar a violência, a imprudência, até mesmo a ganância e a infelicidade de modo geral, para que a gente seja, infelizmente, detentores de atos menos felizes. Mas sem perceber, querendo testar o Cristo, querendo que ele tropece nas palavras, os fariseus dão um exemplo gigantesco de como nós cristãos temos de nos portar perante a vida, o mundo e a nosso Senhor Jesus Cristo. Sem querer, ou melhor, querendo rebaixar, eles elevam o Cristo ainda mais. Que conduta é essa tão importante que eles nos ensinam que é exemplo para nós? Perante as adversidades do mundo, as dificuldades, quando somos convidados a falar mal dos outros, a nos defender de modo indevido, somos convidados a defender causas muito importantes, mas por meios infelizes. Eis que os fariseus nos ensinam a ir com Jesus e perguntar: tu, pois, que dizes? Isto é, aqui no imo da alma, perguntar para o Senhor: Senhor, diante dessas adversidades, tu, pois, que dizes?
como eu devo me proceder. Porque a minha índole, a natureza, talvez seja equivocada, triste, infeliz. Mas a tua, que é santa, é pura, é gentil, carinhosa, que dá carinho, aquece. Como eu devo me portar perante as violências, a frieza do mundo? Naturalmente, nós também seremos convidados a muitas vezes a esfriar o coração, a termos dificuldades na fé, a questionar com relação à nossa própria religião, nossos próprios valores e prefeitos, ou melhor, preceitos. Terá aqueles momentos que o avião vai ter as suas turbulências, que a maré parece que vai devorar o barco. E eis que os fariseus nos ensinam a virar para o Cristo e perguntar: e tu, Senhor, que dizes? Que postura é, então, que eu devo fazer perante as adversidades do mundo? E o amor por excelência responde em silêncio, como se querendo dizer para todos nós, de uma só vez: basta olhar aqui dentro. Relembrando André Luiz da Agenda Cristã: não peça conselho espiritual a toda hora, indevidamente. Se você já tem 2 semanas de conhecimento cristão, e eu aposto que a maioria dos amigos e amigas estão aqui hoje, o Delvio, a Alessia, a Maria, a Sandra, a Noemi, o Denerval, nossa querida Jordana que está aqui, a Cleusa, a Neuza, a Rosane, a Carmen. Eu acredito, meus amigos e minhas amigas, que todos nós já temos mais de 2 semanas de conhecimento cristão. E André Luiz diz: se você já tem 2 semanas de conhecimento cristão, você já sabe em saciedade o que fazer. O que fazer? Será sempre muito fácil destacar as feridas quando elas estão abertas para todo mundo ver. Exigirá pouco esforço de nós apontar os defeitos, desaprovar onde todo desaprova. Poucos, entretanto, terão a postura do Cristo, de dar dignidade para alguém que tirou-se de si mesmo a dignidade, ou que a vida lhe tirou a dignidade. A vida aqui no sentido, me refiro às pessoas que lhe cercam. E mais uma vez, onde está o adúltero? De modo que não quero nenhum tirar qualquer valor ou aprendizado que nós podemos ter com relação da mulher adúltera. Mas, lembrando também Emmanuel, como nós comentamos, 85 Pão Nosso, e o homem adúltero onde está? Nesse ponto, eu me lembro de Paulo de Tarso, capítulo 10, segunda parte do Paulo Estevão. João Evangelista, escritor do Evangelho, que nós estamos falando aqui, ele está preso. E Paulo, na sua 4ª viagem missionária, ali na Espanha, recebe a missiva de Simão Pedro, que João tinha sido preso, e ele volta imediatamente com Lucas e companhia para Roma. Conversando então com os outros, ele decide ter com Pompeia Sabina, que era a esposa, a mulher, ou primeira mulher pelo menos, do imperador Nero, governante de Roma. E ele conversa com ela, e aquela figura velha, mas com um olhar enérgico, uma fala muito poderosa, um verbo encantador, domina de uma vez Pompeia Sabina, e ela toma dó da condição de João Evangelista e decide libertá-lo. Paulo volta para a comunidade ali em Roma, conversa com os amigos, fala: olha, eu conversei com Pompeia Sabina. Ela vai mexer os pauzinhos, vai liberar João amanhã mesmo. E para surpresa de Paulo de Tarso, a comunidade inteira fica de queixo caído, sem acreditar que ele, Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios, uma das figuras mais marcantes daquele tempo, daquela era, tinha tido a coragem de falar com Pompeia Sabina. Tinha se humilhado a ponto de ir ter com Pompeia Sabina. Uma mulher da corte, como eles dizem ali, que infelizmente passa tempos e tempos e tempos nas orgias do Palatino, nos prazeres infelizes da carne, nos prazeres sensoriais, por aí vai. Paulo fica, claro, triplamente surpreso com isso, mas ele permanece em sua serenidade, com sabedoria máxima, porque também já era muito idoso, já tinha aprendido muito com a vida. E ele tranquilamente vai rebater numa tranquilidade, dizendo: olha, não sei por que vocês estão falando isso. Se eu tivesse ido ter com o general bêbado do Império,
vocês tivessem me recebido talvez com aplausos, com elogios muitos, e porque eu fui ter com uma mulher, vocês estão aqui desse jeito, me rejeitando, com dúvidas da minha índole? Eu segui o que o Cristo ensinou para nós. Ele vai citar ali o Evangelho de Lucas, a parábola do mordomo infiel. Comprei amigos com iniquidade. Fiz amigos. Mas ele também vai mais profundo. Vai mais fundo, dizendo, olha, a mulher que se prostitui só faz isso depois de o homem ter se prostituído primeiro. Então, mais uma vez, nós perguntamos. A mulher adúltera estava ali no meio. E como diz Emmanuel, nós perguntamos também. E onde está o adúltero? Porque a mensagem do Cristo é forte. Não julguei para não ser julgados. Nenhum de nós tem a condição de condenar o outro. Mas a justiça entre nós, ainda que esteja evoluindo, não pode ter duas medidas, dois pesos. É necessário que a nossa própria mentalidade, observando os defeitos dos outros, seja também de enxergar os nossos próprios defeitos, questionando, para que então nós não sejamos injustos com o trem. Mais uma vez, claro, percebendo que todos nós, por conta do véu do esquecimento passado, não podemos nos colocar na condição de juízes máximos. Temos de nos colocar na condição do Cristo, perdoar 70 vezes 7 vezes. Não, naturalmente, sendo coniventes com o mal, mas percebendo que, infelizmente, as pessoas ainda estão nesse piso evolutivo, mas que necessitam de nós, que cremos em Deus, em Cristo, no Evangelho, muito mais carinho, bondade, atenção e afeto do que infelicidade, fel e censura. Mais uma vez, será sempre muito fácil desaprovar onde todos desaprovam. É muito fácil cancelar, lembrando a cultura do cancelamento em que nós somos convidados a viver, onde todos cancelam. Poucos entre nós vão se dedicar o tempo, a mentalidade, por aí vai, as atividades, para restituir dignidade daquela pessoa que perdeu a sua própria dignidade. Há pessoas violentas, as pessoas que machucam, as pessoas que menosprezam, as pessoas que só fazem trazer destruição, balbúrdia, desordem no mundo. Estejam na condição de amigos entre nós, de familiares, de professores, professoras, servidores públicos, políticos, governantes. Será sempre fácil desaprovar onde todos desaprovam. Mas a postura do Cristo é muito clara. Atire a primeira pedra, quem dentre vós estiver sem pecado. Por que que entre aquele círculo os velhos são os que vão embora primeiro? E os jovens ficam confusos com a postura dos velhos? Porque aquele que pôde viver muitos invernos, muitos anos, passou por um bocado de coisas. Aprendeu, tropeçou, caiu, levantou, num ciclo quase que sem fim. Naturalmente, muitas pessoas, pela sua condição ainda espiritual, chegam, infelizmente, na condição de velhos com inúmeras fantasias e arrependimentos. Não souberam construir, né, a estrada de tijolos através da bondade e da caridade. E é isso que o Cristo relembra. Atire a primeira pedra quem dentre vós estiver sem pecados. Quem nunca errou, quem nunca machucou. Não importa a intensidade. Jesus não pergunta quem errou pouquinho, quem errou muito. Quem dentre vós estiver sem pecado. Isto é, lembrando a palavra em hebraico. Quem nunca entre vocês desviou do alvo. Pouquinho, muito, desviou do alvo. Por não conseguir lembrar do passado, em outras encarnações pelo menos, nós não temos o direito de julgar. Nós temos o dever e a obrigação, na verdade, de ajudar a reerguer. Através da prece, dos bons pensamentos e também de governar as nossas más tendências. Querem julgar, condenar. Nenhum de nós é santo, mas estamos caminhando para a angelitude. Necessário paciência de nós para com os outros. Mas também para que a gente possa reconhecer, não apenas, mais uma vez, os erros dos outros, mas os nossos próprios. Nossos próprios. Se nós aqui estamos, muitas vezes, com arrependimentos, tristezas, mágoas do coração, imaginem por um momento, meus amigos, minhas amigas, se tivéssemos a oportunidade de lembrar os desígnios do passado, as aflições, os delitos criminosos. Imaginemos por um momento
um momento. Então reconheceremos que a caridade para nós todos será sempre simples obrigação. Não é fácil, mas tem de fazer parte da nossa natureza. Em muitas encarnações nós cristalizamos hábitos muito infelizes, através de atos ainda menos prósperos ou virtuosos. E agora é necessário trabalhar, burilar a nós mesmos. E antes de condenar os outros, julgar aqui dentro. Renovar. Para que, mais uma vez, a nossa natureza seja a natureza do Cristo. O amor por excelência. Perdoando, relevando. E é o BIP, né, do Livro dos Espíritos. Qual o sentido de caridade proposto por Jesus? Benevolência, indulgência, perdão. Benevolência, indulgência, perdão. Não conivência com o mal, mas preparo para a luz. Que essa seja a nossa natureza, meus amigos e minhas amigas. Proximidade com a luz. Perdoando 70 vezes, 7 vezes. Amparando onde muitos querem apedrejar. Sem perguntar se a pessoa merece ou não. Um cadinho de luz que a gente possa dar para alguém é um mar de trevas que a gente espanta. São esses os comentários que a gente gostaria de passar para os amigos e amigas. Muita paz, muita luz a todos. Muito obrigado. Tá mudo, Jordana. Eu faço isso com uma frequência muito grande, de voltar para as lives com o microfone mutado. Eu acho que eu nunca acostumei com isso. Lucas, enquanto você estava falando, eu gostaria de contar para vocês, né, uma reflexão pessoal que eu tive com um tema parecido. Ali que eu tive um conflito com a doutrina espírita, mas que eu achei muito... Eu me lembrei muito quando você estava falando desse tema, sabe? Eu estudei filosofia e eu fui estudar em ética alguns temas que na doutrina espírita eles são um pouco difíceis de serem trabalhados, né? Como, por exemplo, 2 deles eu posso citar, que é a eutanásia e o aborto. E quando eu estava estudando ética nesse tema do aborto, e teve uma ruptura muito grande com o que eu via no espiritismo, né? Eu tive aquele momento de crise, sabe? Do que, como eu devo me posicionar nesse caso, sabe? A ética me fala uma coisa de uma forma, a doutrina espírita me fala sobre o quanto isso é problemático, como eu devo me portar. E eu me deparei com uma palestra do Divaldo sobre esse tema, onde ele contava, gente, a história de uma trabalhadora do centro dele. E essa trabalhadora era uma mulher que havia feito muitos abortos na vida dela. E ela chegou na casa espírita completamente machucada emocionalmente, porque ela havia descoberto, depois de tantos erros, que aquilo era um crime. Então ela tinha uma dificuldade de auto-amor muito grande consigo mesma, de auto-perdão, porque tudo que ela ouvia eram críticas. Eram pessoas reafirmando que o erro dela era muito grande. E o Divaldo diz que percebeu naquele momento que, para aquela pessoa específica, ela já tinha a percepção do erro. O que ela precisava naquele momento é a percepção de que ela deveria se perdoar. Então, ele fez o contrário do que a gente está acostumado, né? Tentando trazer ela para ver que todos erram, que ela foi mais um que errou e que ela tinha grandes capacidades dentro dela. E ele conta que essa trabalhadora, depois de um tempo, ela virou trabalhadora da Casa do Caminho, ela cuidava de crianças, né? E ela se tornou uma das trabalhadoras mais assíduas, mais responsáveis, mais amorosas. Dali, a partir do momento que ela se perdoou pelo seu erro. Isso foi muito importante para mim. E desde então, eu tenho tido, confesso, uma certa dificuldade de como esse tema é trabalhado nas casas espíritas, porque me passa a impressão que nós nos colocamos na tribuna como julgadores, onde eu vou entrar ali na frente e explicar o porquê que isso é um erro terrível, o porquê isso é um crime terrível. Então eu me coloco na posição de juiz que estou explicando o erro para as pessoas.
E às vezes eu fico me perguntando, será que ao invés da gente gastar tanta energia explicando por que isso é um erro e por que as pessoas que fizeram isso estão cometendo tantos erros, a gente não deveria gastar mais energia nos perguntando como nós, espíritas, deveríamos nos portar frente às pessoas muito machucadas que passaram por isso, como a gente deveria acolher as pessoas que passaram por isso, como a gente deveria contribuir para o processo de cura dessas pessoas, e não como a gente deveria ficar explicando lá por muito tempo por que isso é tão errado. E eu fiquei me perguntando desde então, sabe? Se a nossa postura enquanto espírita não estaria errado nesse ponto, como em muitos outros. Porque a gente se coloca mais como julgador. E eu acho que a proposta não é a gente colocar como julgador, é a gente colocar como acolhedor. Como que cura essa ferida, e não o porquê que isso está errado. Então, assim, são temas completamente diferentes, Lucas, né? Isso que eu veio trazer, essa percepção pessoal, mas quando você foi falando dessa pergunta de Jesus, né, que é direcionada para a gente, sempre para a gente, nunca para o outro, nunca para o erro do outro, mas para mim, como eu devo me agir, né? Eu vi aqui, abri aqui no 43, nesse capítulo que você está falando, né? E aí fala assim, ó, é indispensável que o aprendiz do evangelho pergunte no santuário do coração: tu, porém, mestre, que me dizes a isso? O que Jesus nos pergunta, o que ele me diz sobre isso, né? Então, assim, eu sei que são temas muito diferentes, mas eu gostaria de ter compartilhado essa percepção aqui pra gente. Eu acho que é uma discussão muito interessante a gente direcionar a pergunta para a gente enquanto aprendizes, e não para o outro, não para o erro do outro, né? Como no caso da mulher adúltera e como tantos outros casos que a gente pode aplicar na doutrina espírita. Então, muito obrigada, eu gostei muito da reflexão, acho que ela pode ser aplicada de muitas formas diferentes. Para mim, o que me suscitou foi isso, eu achei muito interessante. Nós não vamos encontrar no Evangelho qualquer convite para violência com o outro. Nós não vamos encontrar no Evangelho. Uhum. Mas temos assim. Vamos problematizar um pouco, trazendo também a questão do suicídio e a do estupro. Muitos de nós, e aqui generalizo pela nossa sociedade, né, vão indagar com relação da mulher que sofreu a violência sexual, de que ou ela merecia, ou como diz, né, a linguagem popular, estava pedindo porque estava de saia, ou uma roupa específica, não é? Estava atiçando as pessoas ao seu redor e por aí vai, como se a roupa indicasse a índole da pessoa. Nesse ponto, vamos lembrar de Jesus também no Sermão da Montanha, quando ele mesmo nos ensina: não cobiçarás a mulher do próximo, a mulher do outro. Se teu olho te escandaliza, arranca-o e atira-o para longe, porque será sempre muito mais favorável de entrar no paraíso, né, sem um olho, do que no inferno. Ter os dois olhos e adentrar no inferno. Então, nesse ponto, Jesus sempre vai nos pedir a mudar o nosso mundo interior, a olhar para dentro e não para o outro. Então, a mulher, vamos colocar nesse sentido, ela teria o direito, nesse ponto, né, com Jesus, a andar da maneira com que ela se sinta disposta nesse ponto. Naturalmente, nós também temos leis jurídicas na humanidade que também precisam ser obedecidas pelo bem comunitário, no sentido de leis que a sociedade precisa seguir por conta do contrato social, que nenhum de nós pode menosprezar isso. Entretanto, nós vamos sempre lembrar que Jesus nos ensina: olha, se você tem algum problema com o outro, te resolve. Vê o que está te incomodando aí dentro. Por que te irrita tanto tal pessoa? E é a mesma coisa que a psicologia analítica, né, de Jung, e até mesmo Joana vai trazer isso muito forte, né, isso para nós. O que nós rejeitamos em nós e projetamos no outro? Nesse ponto, então, Jesus vai nos sempre clamar para que a gente possa renovar o ambiente interno, fazer a limpeza mental e espiritual, sem de modo nenhum questionar o outro. Me lembro também de outro caso muito importante. Ano passado eu fui convidado a estar ali no
Encontro dos Amigos de Jesus Cristo e Chico Xavier. E eu estava ali com os amigos que conheceram o Chico, né, eles contando as histórias, enfim. E um deles comentou assim, quando era criança, ele estava com o Chico, a sua mãe era amiga muito querida do Chico, e o Chico, se não me falha a memória, ele estava lá no Rio de Janeiro. E aí estava fazendo visita ali pro pessoal de Campos, e aí essa pessoa que estava contando essa história comentou, né, que a mãe estava conversando com o Chico e os dois filhos, ele e o seu irmão, estavam querendo permissão para pular o carnaval, né? E a mãe perguntou: Chico, olha que absurdo, esses meus filhos querendo pular o carnaval, olha que loucura. E o Chico ignorava completamente essa frase e falava de outra coisa. E aí a mãe foi repetindo uma vez: olha, Chico, é um absurdo, meus filhos querendo pular o carnaval, uma festa do mundo. E aí foi pela terceira vez: Chico, meus filhos, olha que absurdo, querendo pular o carnaval, perigoso, uma festa assim tão triste. E o Chico: oh, minha filha, quem me dera, né, eu pulasse o carnaval. Eu só não tenho tempo, mas eu queria muito pular o carnaval com eles também. Uma outra história que eu também escutei nesse círculo, né, era uma roda de conversa, uma outra pessoa também comentou, estava conversando com o Chico, e a mãe puxou a orelha, né, do seu filho, sempre mãe puxando a orelha do filho, né, na frente do Chico, comentando que ele estava fumando cigarro, né, oferecendo um cigarro para o Chico, e o Chico comentou que não podia, né, mas ele queria muito fumar, mas ele não podia porque o pulmão dele estava debilitado por conta da pneumonia, mas que ele queria muito fumar, ele só não podia, né, pela condição física. Então perceba que Chico nos dá o exemplo que Jesus mesmo nos ensina, de não rejeitar, não condenar, não apontar o dedo, não trazer as lições de morais, porque, mais uma vez, será muito mais fácil dar a lição de moral sem tocar o coração de outra pessoa. Será sempre mais fácil trazer um cabenal de regras sem, de fato, trazê-las para o imo do coração. Nesse sentido, com relação agora ao suicídio, será para nós ainda muito mais fácil apontar o erro, considerando os suicidas também como pessoas cometeram atos muito infelizes, certas vezes também, infelizmente, demonizando as suas figuras. Lembro de uma mãe que na TV ela comentou o seguinte: o filho dela havia suicidado e ela comentou: quem mais quer viver é o suicida. Ele só não tem a capacidade mental, física, espiritual, às vezes, para conseguir resistir perante as adversidades. Ele não se sente detentor de força o suficiente. Mas quem mais quer viver é o suicida. Isso me fez pensar. Porque nós vamos ver ali, né, Memórias de Suicida de Ivone, nós vamos ver as palestras espíritas também perante a tribuna sobre o suicídio, as cartilhas que o movimento espírita federativo não vai fazer sobre o suicídio, mas quantos de nós, de fato, rezam pelos suicidas, fazem questão de lembrar do suicídio nas orações, nas preces? Nós, naturalmente, queremos afastar como se fosse doença, mas a dificuldade mental, a depressão, a ansiedade, graus infelizes, né, de angústia mental serão sempre para nós convites à reflexão e também ao cuidado do outro, sem questionar, sem julgar, sem condenar. Para encerrar minha fala, que eu não posso me delongar muito para tomar o tempo precioso de vocês, tem uma história que Humberto de Campos, já como irmão X, comenta, que Simão Pedro, né, já estava ali com a Casa do Caminho em Jerusalém, a igreja, e eles vão recebendo muitas pessoas, né, batendo. Certa feita bateu um homem às portas da Casa do Caminho, e era um homem que tinha participado do complô para matar Jesus, tinha participado do Sinédrio, era um judeu de grande importância, que no passado havia ajudado a perseguir a igreja junto com Paulo de Tarso, a condenar Estevão e por aí vai. Agora ele batia na condição de um infeliz, de um triste. Humberto de Campos comenta, né, a pele toda machucada, infeliz, tinha sido abandonado pela família, tinha, de uma forma muito triste, tinha enveredado por caminhos tortuosos e trevosos, que às vezes a criatura é convidada a caminhar, e ele se viu ali abandonado, com fome, cansado, com o corpo muito machucado, batendo na porta da Casa do Caminho. Uma instituição que ele passou a vida inteira ali, rejeitando e caçando. E aí Simão Pedro, meu amigo, sinto muito, fechou a porta e foi embora. Bem feito. Quem mandou fazer isso? Procurou, e ele vai embora, e nesse momento aparece nosso Senhor Jesus Cristo para ele. E Humberto de Campos comenta: Simão Pedro, o que você está fazendo? Não, mestre, mas aquela pessoa que te crucificou, caçou Estevão,
Um dos maiores inimigos que a gente conheceu aqui no serviço durante a Casa do Caminho. Aí Jesus, tá bom, Simão Pedro, mas e daí? Antes, no passado, ele estava nessa condição de antagonista. Hoje ele está na condição de um convite, de um convidado meu, para estar aqui morando nessa casa. E eis que ele abre a porta, então, depois desse puxão de orelha fraterna do Cristo, e abre a porta. E aí o homem surpreso, né, porque eu estava ali chorando, triste, sem saber o que fazer. Você vai me ajudar? Eu vou te ajudar. E ele não sabia que aquele era Simão Pedro, que ele tanto perseguiu no passado, pergunta, quem é você que vai me ajudar? Eu sou Simão, seu irmão. Sou seu irmão. A mesma coisa, a gente vai ver Jesus na cruz. Não vamos ver o Cristo também condenando, criticando, julgando, falando da fé dos fariseus, dos saduceus, dos membros do Sinédrio como um todo na cruz. Jesus, pregado na cruz, diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois, especialmente, capítulo 24 do Evangelho de Lucas, capítulo 20 do Evangelho de João, Jesus aparece naquela ressurreição gloriosa que vai ter para nós daqui a alguns dias, né, por conta da Páscoa. Então é muito significativo a gente trazer essa mensagem também. A gente não vê o Cristo entre os discípulos criticando, julgando, menosprezando. A gente não vê Jesus criticando Tomé, que quer tocar nas estigmas do Cristo, nas feridas, para ver que era o Cristo de mesmo, ressurrecto. A gente não vê o Cristo apontando os dedos ali para ninguém. Para Simão Pedro, que o negou 3 vezes, e ele falou na Santa Ceia que ele ia negar 3 vezes. Ou que eles fugiram ali no Jardim das Oliveiras. Muito pelo contrário. A gente vai ver o Cristo falando uma frase muito marcante. E ele, naquela condição de ter o direito de apontar o dedo, condenar, julgar, diz apenas: paz de Deus seja convosco. Não dá lição de moral nenhuma. Não aponta o dedo, nem pelo contrário. A intuição me pede para dar mais um exemplo, o último exemplo, eu prometo. Capítulo de João também, o Evangelho de João, Jesus está na semana da Páscoa. Muito provavelmente a gente está vivendo esses momentos, só que há 2000 anos atrás. Jesus, né, passava o dia na Páscoa, ou melhor, em Jerusalém, durante a semana da Páscoa, e dormia em Betânia. Então ele ficava indo e voltando. Em certo momento, a gente tem Lázaro que desencarna, e Jesus vai ter com as suas irmãs, Marta e Maria, perguntar. E ela chorando, porque seu irmão Lázaro havia desencarnado. E as duas ali sem saber o que fazer, Jesus vai conversar com elas e elas falam, Senhor, eu sei que se eu tivesse aqui mais cedo, ele não teria morrido, eu sei. Mas agora já era, ele morreu. E Jesus, vendo ali o coração delas, ele podia, né, falar, olha, vocês me conhecem. Vocês sabem que existe um mundo, uma vida após a vida. Vocês sabem que a morte não existe. Que seu irmão está mais vivo que nunca. Ele poderia apontar o dedo, questionar a fé delas, né? Dar uma lição de moral espiritual. Cadê a fé na imortalidade da alma, nas minhas palavras? E eis que o Evangelho de João nos dá o versículo mais curto da Bíblia inteira. O menor versículo do Antigo e Novo Testamento. Jesus, naquele momento, vendo os sofrimentos das duas irmãs, que acreditavam com certeza máxima que haviam perdido contato para sempre com Lázaro, João Evangelista escreve: Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus sentiu aquela dor, aquela solidão, aquela tristeza, aquele luto, aquela mágoa. E ele, na condição de um Cristo, um Espírito puro, chorou as nossas dores. Por isso que é muito mais fácil acreditar num Cristo que esteve entre nós, que teve fome, sede, que andou, que conversou com a gente, comeu a nossa comida. Será sempre muito mais fácil criar intimidade, simbiose com essa pessoa, com esse ser, do que alguém intocável. Nesse ponto, a gente nunca vai ver Jesus se afastando da pessoa, muito pelo contrário. Ele traz os periféricos para o centro. E essa é a nossa postura perante a doutrina espírita. Trazer os periféricos para o centro. O que é de fato relevante e importante. Naturalmente, muitos textos da doutrina espírita falarão com relação ao aborto, com relação ao suicídio, cigarro, bebida, comer ou não comer carne, etc. Mas será sempre muito mais importante, mais relevante para nós e para o outro, lembrar que todos nós estamos num processo evolutivo, que precisamos, como a gente comentou mais cedo, ter paciência, benevolência e perdoarmos uns aos outros. Mas, acima de tudo, acolher. Condenar, julgar, dizer que está errado será sempre muito mais fácil. Difícil mesmo é acolher, dar carinho, abraçar, alimentar, orar, aquecer, por aí vai.
secar as lágrimas também. Será sempre muito mais fácil acolher, ou melhor, muito mais difícil, muito mais custoso para nós, pelo nosso piso evolutivo, acolher sem condenar, sem julgar, sem dar o puxão de orelha. É um exercício que todos nós estamos aqui na condição de encarnados para aprender. E é o que Jesus nos ensina. Ainda que a gente não tenha nada de útil para dizer, o silêncio, então, a resposta é excelente. O mais importante é testemunhar a caridade. Nesse ponto, fica o convite de reflexão para todos nós. Nós, perante a tribuna, os amigos e amigas que nos escutam. É sempre muito mais valioso acolher do que ter palavras vazias. Às vezes é muito melhor só dar o ombro amigo para a pessoa chorar, sofrer, independente dos devaneios e aflições que ela cometeu para si e para os outros. Isso não é de modo nenhum ser conivente com o mal. É amar como Jesus nos ensinou. E enquanto você falava, né, lembrando sobre esse episódio que você citou, de Pedro, né, quando ele estava muito triste depois de ter, de fato, negado o Cristo 3 vezes, e ele está ali naquele momento de tristeza, de percepção da própria falha, e a história conta, né, que Jesus se aproxima dele e fala aquelas palavras um pouco conhecidas na doutrina espírita, né, que é: Pedro, o homem no mundo é mais frágil do que o perverso. Então, Jesus, no contexto que a gente está falando aqui, Jesus podia chegar e falar: olha, falei que você ia errar, e você não foi vigilante, olha aí o que aconteceu. Mas não, Jesus traz esse ensinamento numa frase tão curta, que é falar: olha, o homem, ele é mais frágil que perverso. Então, até essa frase tão curta foi um acolhimento de Jesus, né? Acolhimento de Pedro ali. E eu acho que a gente tem muito a aprender com esses gestos de Jesus, com essas perguntas de Jesus, que são sempre direcionadas ao nosso coração. Então, é um tema sempre muito bom para a gente refletir. E, novamente, Lucas, eu gostaria agora de te convidar para a gente fazer a nossa prece de encerramento. Claro. Lembrando que nesse momento tem várias pessoas da nossa casa espírita, Lucas, vários trabalhadores nossos que estão no momento de vibração, porque a gente tem alguns tratamentos à distância. Então, tem pessoas recebendo, então gostaria de convidar todo mundo para que a gente possa direcionar, na medida do possível, nem que seja um pensamentozinho de amor para essas pessoas que estão buscando melhora, para esses trabalhadores, e agradecer novamente você por ter disposto do seu tempo, disposto um pouco das suas reflexões para compartilhar com a gente. Tenho certeza que foi, assim, muito útil para mim eu tenho certeza, e para muitas pessoas que estavam ouvindo e puderam refletir melhor. Então, muito obrigada. E como eu sempre gosto de falar, para você tá um pouquinho mais difícil, porque está mais longe, mas eu espero que um dia, fisicamente, você possa estar aqui em Potiguara, nas nossas casas espíritas, para poder conversar um pouquinho com a gente. Espero que você tenha se sentido acolhido pela nossa casa, porque eu acho que é isso que é o importante. Eu agradeço o carinho imerecido para mim, né, que sou só um papagaio espírita. Só repito o que eu li, o que eu escutei, para os outros torcendo que seja minimamente útil, minimamente prazeroso. Mas fica aqui o nosso abraço para todos os amigos e amigas, né, no Centro Espírita Amor e Caridade. Muita paz, muita luz a todos. Para os amigos que nos acompanharam até agora. Para você, né, Jordana, que seja a primeira vez de muitas que a gente também possa compartilhar a tela. Eu espero. Espero que seja. Foi um prazer. O prazer foi todo nosso. Convidamos os amigos e amigas agora, quem quiser fechar os olhos, ficar numa posição mais confortável, pensar em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um momento de reunião, de fraternidade e harmonia. Nós te rogamos, Mestre, um minuto, perante as dificuldades, perante aquele momento de angústia que o mundo nos conclame a violência, um minuto de serenidade. Aquele momento de incerteza ante um ato menos feliz, um minuto de reflexão. Antes que nós empunhemos na mão a arma do egoísmo, da discórdia, te rogamos, Mestre, um minuto.
Um minuto de sabedoria. Quando o nosso coração se sinta em grande conflito, em atritos e até mesmo ao quebrantado, aos pedacinhos, realmente sem esperança, te rogamos, Mestre, um minuto de fé. Quando nós estivermos completamente sem vontade, sem energia para seguir adiante, te rogamos, Mestre, um minuto de energia. Perante as aves canoras da fantasia, as flores que espergem o perfume venenoso do repouso inútil, te rogamos, Mestre, um minuto de disciplina. Senhor, se um dia nós esquecemos as tuas palavras e dos seus ensinamentos, te rogamos, Mestre, um minuto de lembrança. Se tudo ao nosso redor seja fel, censura, discórdia, ganância, destruição, te suplicamos, Senhor, um minuto de amor. A todos os amigos e amigas, a paz de Jesus seja com todos nós. O Cristo não desampara nunca. Se nós esqueçamos dele, que ele não esqueça de nós. Fica o nosso apelo para todos. Ele não desiste de nós. Que nós, então, não desistamos uns dos outros. Mestre, se um dia o coração sinta sozinho, nós te clamamos um minuto da tua presença. Seja feita a vossa vontade, não a nossa. Muita paz. Que assim seja. Que assim seja. Então, gente, é isso a nossa reflexão de hoje. Espero que possa ter sido útil para muitas pessoas, que nem que seja uma palavrinha que tenha sido dita aqui, possa servir de consolação, de ajuda, de energia para alguém que esteja passando por um dia difícil. E quarta-feira que vem a gente está aqui no mesmo horário, com outra pessoa. Espero que possamos receber a presença do Lucas aqui de novo com a gente. E foi um prazer te conhecer. Foi um prazer aqui com você. Prazer foi todo nosso. Então, boa noite, gente. Boa noite, Lucas. Até a próxima oportunidade. Tchau, gente. Fiquem com Deus.